E para aproveitar também sempre aquilo que a palavra de Deus nos traz aqui no nosso Minuto Devocional nessa manhã. Nós, a partir desse mês de fevereiro, nós começamos a refletir um pouco sobre a questão do nosso falar, a questão da nossa língua. E é nesse texto, nessa temática que a gente seguirá nessa manhã. Eu vou pedir para que a gente tenha postado aí o nosso Minuto Devocional. A gente vai falar exatamente isso que a gente tem refletido nessas manhãs. A gente tem separado um texto aqui, um pontual em cada manhã, e hoje nós vamos trabalhar com o texto de Provérbios 16, 28. Provérbios 16, 28, que vai nos falar também sobre esse assunto, e nós vamos olhar aqui para um outro aspecto dele. Vai falar assim, leia comigo aí, acompanhe na sua Bíblia ou celular, Provérbios, capítulo 16, versículo 28, vai dizer assim para a gente: o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Cada um desses domingos, irmãos, a gente tem pensado sobre um dado aspecto, nessa questão toda que diz respeito ao nosso falar, à nossa comunicação, à nossa interação com as demais pessoas. Isso naturalmente diz respeito ao que a gente pratica e experimenta aqui no contexto e ambiente da igreja, mas também fora dela. E essa manhã, olhando para esse versículo, tem 3 palavras que a gente vai destacar nesse versículo para entender o quão preocupados, o quão dedicados a gente deve ser, mais uma vez, agora nesse texto aqui, olhando para ele, o quanto a gente deve ser preocupados com relação à nossa fala. O texto diz: o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Primeira palavra que eu quero destacar aí é a palavra perverso, que não é uma palavra que a gente costuma abordar tanto, já não está tão presente no nosso vocabulário. Mas quem é perverso? Perverso é aquele que tem a intenção de fazer o mal ou de prejudicar mesmo a um outro alguém. Perversidade tem a ver com malignidade, malvadez, tem a ver com depravação, tem a ver com uma índole ruim ou uma natureza ferina, tem a ver com corrupção também. Coisas pesadas, não é verdade? A gente viu alguma coisa boa dentro dessa descrição que a gente leu aqui, pensou aqui sobre perversidade? Nenhuma delas, não é verdade? Então, isso tem a ver com esse aspecto da perversidade, e se a gente é nova criatura, à luz do que a gente estudou na semana passada, se nós devemos estar para aquilo que é justo, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é respeitável, para aquilo que é puro, para aquilo que é de boa fama, a gente logo de cara vai perceber que essa questão de perversidade não tem nada a ver com o Filho de Deus, certo? Porque como alguém que se nutre desses princípios, dessas bases, vai viver aquilo que é maligno, aquilo que é corrupção, aquilo que é de uma índole ruim, aquilo que tem a ver com a maldade, com a malvadeza, não é verdade? Essas coisas são próprias do velho homem. Então, uma leitura imediata que a gente já tira é: perversidade não tem nada a ver, algo que não deve ter nada a ver com aquilo que o homem, o cristão é enquanto nova criatura em Cristo. E aí vai dizer assim, é próprio, não é? O homem perverso provoca dissensão. E o que é dissensão? Dissensão é falta de concordância. Dissensão é a segunda palavra que destacamos aqui nessa manhã. Dissensão é falta de concordância a respeito de algo. Divergência, discrepância, estado de litígio, desavença, conflito, disputa, não é? Ou uma palavra também que a gente pode usar muito bem para ser um sinônimo aí de dissensão é de divisão. Então a gente já vai ligar uma coisa a outra aqui e entender que divisão é coisa de perversidade, é coisa de gente perversa. E não tem nada a ver com nova criatura, não tem nada a ver com o projeto de Deus para os seus filhos, não é?
O homem perverso provoca dissensão. Por quê? Quando a gente está falando de dissensão, de divergências de ideias, de disputas, de discrepância, divergência, tudo isso aí tem a ver com esse universo da nossa fala, da nossa comunicação. E é próprio do perverso usar a fala para provocar dissensão, para provocar o cisma, para provocar a cisão, para provocar a divisão entre lados, sejam dois, sejam mais, outros que sejam. O perverso, ele é dado a isso, porque ele vai usar informações, ele vai usar conhecimento, ele vai usar algo que esteja em sua posse, e ao invés de usar isso para algo útil, conforme um dos versículos que a gente viu no outro domingo, ele vai usar isso para dividir pessoas, ele vai usar isso para provocar aquilo que é de má índole. Então a gente já vê que isso não tem nada a ver com o reino de Deus, com o Filho de Deus, e aí ele vai dizer: e o que espalha boatos afasta bons amigos. A terceira e última palavra que eu vou destacar aqui é essa boato. Boato é notícia de fonte desconhecida. Ou seja, chegou a informação, mas você não sabe exatamente de onde veio, como veio, quem falou, quem exatamente é a fonte onde tudo começou, não é? De fonte desconhecida, muitas vezes infundada, que se divulga entre o público. Qualquer informação não oficial que circula dentro de um grupo. Esse universo do boato, ele tem muito a ver com a fofoca também. Fofoca ou mexerico, que consiste no quê? Não somente no ato de fazer afirmações não baseadas em fatos concretos, especulando em relação à vida alheia, mas também em divulgar fatos da vida de outras pessoas sem o consentimento dessas, independente da intenção de difamação ou não, de um simples comentário e de fins malignos. Tem muita gente que às vezes gosta de falar de situações alheias, dizendo assim: não, mas eu não estou difamando. Mas às vezes ela está usando algo do qual não pertence a ela, não tem a ver com ela, não tem a ver com aquilo que envolveu sua ação, sua atitude a si mesma, mas ela fica livremente divulgando algo sem o consentimento daquela pessoa que diz respeito ao fato diretamente. Então tem a ver com esse universo da fofoca, do boato, que é próprio do homem quando ele está segundo a sua própria natureza. O objetivo, o grande propósito nosso enquanto reino de Deus é caminharmos inteiramente, andarmos no Espírito, andarmos segundo o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, o que o texto vai dizer para a gente? Salmo 133, aonde há a união, ali há a bênção do Senhor sobre os seus filhos. Mas onde há divisão, num contraponto, onde há dissensão, existe o que? Existe o que o homem produz sem Deus. Existe a perversidade, existe o boato, existe a fofoca, existe eu estar deixando as pessoas aguerridas uma contra as outras. Ao invés de agir em prol do bem comum, ao invés de eu agir em prol da construção comum, ao invés de eu agir em prol daquilo que vai elevar o nome de Deus, provocando consciência, procurando os diretos envolvidos para amá-los, cuidá-los, partilhar algo, não estou divulgando, estou espalhando, multiplicando coisas sem autorização do outro, sem saber a fonte, sem saber se aquilo tem base, trabalhando sobre interpretações, sobre aquilo que eu não estava presente, e aí assumi uma interpretação própria, estou veiculando conforme a minha própria fala, e não estou em tudo isso amando o outro, respeitando o outro, cuidando do outro. Então, irmãos, nós como filhos de Deus, nós temos que lutar, obviamente, contra a perversidade. Nós temos que abolir ela do nosso meio. E é por isso que, enquanto justo que somos, nós devemos trabalhar pelo aquilo que une, pelo aquilo que promove unidade, por aquilo que traz união, não por aquilo que promove dissensão, porque a dissensão, a divisão, ela não é de Deus, ela é algo do maligno, ela pertence à perversidade. Enquanto nova criatura que somos, nós devemos estar propositados à nova criatura que somos a partir de Cristo Jesus. Amém? Amém. É isso então que a gente tem para essa manhã.